Até agora não há provas se Travis Decker está vivo ou morto. Neste momento, o FBI está realizando uma operação de busca em grade. Buscamos evidências que nos levem até Travis Decker. O FBI está agora liderando uma grande busca em grade de 2 dias no acampamento Rock Island, o mesmo local onde as 3 filhas pequenas de Travis Decker foram encontradas assassinadas em junho. Quase 100 agentes e parceiros locais estão vasculhando terrenos íngremes, procurando qualquer pista de Decker ou evidência que possa finalmente responder à pergunta perturbadora: Travis Decker está vivo ou está morto? Vamos analisar a busca, a coletiva de imprensa e o crime com um detetive de homicídios aposentado que oferece uma visão especializada sobre esse tipo de caso. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Dias após descobrirmos que o DNA ligou Travis Decker aos sacos plásticos e abraçadeiras usados nos assassinatos das 3 filhas, surgiu outro passo importante no caso. Então, o FBI agora se juntou aos investigadores do condado de Chelan, em Leavenworth, Washington, iniciando uma grande busca em grade de 2 dias no acampamento Rock Island. Aqui foi onde as crianças de Decker, Peyton, Evelyn e Olivia foram encontradas mortas em junho. Quase 100 agentes federais e parceiros locais estão vasculhando encostas íngremes, vegetação densa e terrenos remotos. Eles estão procurando qualquer sinal de Decker, talvez até evidências que possam finalmente responder a essa pergunta. Será que ele ainda está vivo? Esse é o ponto. As autoridades tentaram responder a essa pergunta durante uma coletiva de imprensa que aconteceu ontem, e nós vamos falar sobre isso e comentar quais são os detalhes mais recentes. Mas antes mesmo de entrarmos no que foi anunciado, precisamos dar um passo atrás e lembrar como chegamos até aqui. Então, no dia 2 de junho, 3 garotinhas, Peyton, Evelyn e Olivia, de 9, 8 e 5 anos. É isso que estamos falando. Os corpos foram achados perto do acampamento Rock Island, em Washington. Os corpos foram achados com sacos plásticos nas cabeças e pulsos presos por abraçadeiras. Segundo o xerife e documentos judiciais, 2 garotas tinham 2 sacos na cabeça cada e uma tinha 3. As autópsias confirmaram morte por asfixia e classificaram os casos como homicídio. Os investigadores mandaram os sacos e lacres plásticos ao Laboratório de Crimes do Estado de Washington e receberam os resultados em 6 de agosto. O DNA desses itens era de apenas uma pessoa, o pai delas, Travis Decker, de 32 anos, veterano do Exército, com treinamento em combate. E as autoridades dizem que isso faz dele o único suspeito. Mas aqui está o problema. Travis Decker está desaparecido desde então. Por mais de 2 meses, não houve nenhum avistamento confirmado. As autoridades creem que ele consegue sobreviver na selva por longos períodos sem equipamento. O Serviço de Delegados dos Estados Unidos da América ofereceu uma recompensa de $20 mil por informações que levem à sua prisão e estão alertando o público de que ele deve ser considerado armado e perigoso. Agora, durante o verão, houve possíveis avistamentos. Ocorreu um na Floresta Nacional Sawtooth, Idaho, no início de julho. Houve outro perto do Passo Snoqualmie, em Washington, mas nada foi confirmado. Cães farejadores, equipes de busca, eles vasculharam montanhas, florestas, acampamentos, mas ainda não há sinal de Travis Decker. As autoridades admitem ter reduzido a busca por falta de pistas, mas prometem não desistir. E é essa linha do tempo. O que arrepia, neste caso, é a linha do tempo. Por quê? Porque isso é o que sabemos. Pouco antes de 30 de maio, Travis buscou as filhas na casa de Whitney, no Vale de Wenatchee, prometendo devolvê-las à noite. Sem conseguir contato e com as meninas desaparecidas, Whitney chamou a polícia. E no dia seguinte, as autoridades souberam que Travis e as meninas nunca apareceram em uma corrida de 5 quilômetros que deveriam participar. Apesar disso, a polícia não emitiu um alerta Amber, só um de pessoa desaparecida em perigo, pois os critérios para Amber não foram tecnicamente atendidos na ocasião. No dia 2 de junho, o carro de Travis foi achado abandonado perto do acampamento.
Foi então que os policiais fizeram a devastadora descoberta dos corpos das meninas. Desde então, os investigadores reuniram um corpo crescente de evidências contra Decker. DNA, impressões de mãos ensanguentadas dele, pertences pessoais na caminhonete e pesquisas na internet sobre mudança para o Canadá dias antes dos assassinatos. As autoridades afirmam que ele responde por 3 homicídios e 3 sequestros. Por quase 3 meses, a busca por Decker se estendeu por Washington, Idaho e além. Cães farejadores, helicópteros, drones e equipes buscam por cadáveres. Como mencionei, houve possíveis avistamentos, houve dicas, houve buscas em florestas remotas. Nada levou a um rastro confirmado dele. Autoridades admitem que a trilha esfriou, mas nunca encerraram o caso. Isso nos leva ao ocorrido ontem. Em coletiva, em Leavenworth, Peter Orth, agente sênior do FBI em Seattle, deixou algo muito claro. Esta nova busca é sobre ir mais fundo e ser mais minucioso que antes. Neste momento, sem serviço de celular e com muitos outros desafios. Esse esforço fica mais difícil com o passar do tempo. Os elementos enterram, transportam e erodem justamente os itens que buscamos recuperar para a investigação. Nossas equipes de busca hoje estão A imprensa também revelou a extensão da operação. Estamos falando de equipes de resposta a evidências do FBI, especialistas eletrônicos da Special Weapons and Tactics, até equipes de mergulho do condado de Spokane, vasculhando as águas próximas ao acampamento. E nós vamos falar um pouco mais sobre a busca, mas antes, para me ajudar a analisar isso, quero trazer um convidado especial, o detetive de homicídios aposentado, Dr. Ken Lang, que não participa do programa há um bom tempo, mas é bom vê-lo. Obrigado, doutor, por dedicar seu tempo. Agradeço muito. Obrigado por me receber, Jesse. Agradeço a oportunidade. O que exatamente é uma busca em grade? Então, uma busca em grade é quando as autoridades policiais identificam uma área específica de interesse, mapeiam essa área em grades, em quadrantes e subquadrantes, e então designam agentes para vasculhar cada um desses quadrantes de várias maneiras. Eles podem começar ao longo do eixo X e ir horizontalmente para a esquerda ou para a direita, ou seguir pelo eixo Y e então ir na vertical. E dessa forma, uma busca em grade permite que os agentes revistem cuidadosamente cada um dos quadrantes em busca de evidências, ou neste caso, do próprio suspeito. O que você achou desse anúncio? Pela sua experiência, como avalia a decisão do FBI de fazer uma busca tão ampla 3 meses depois, realizando uma investigação de 2 dias na área? O que você acha de eles estarem fazendo isso neste momento? E você também tem que se perguntar, será que evidências cruciais ainda poderiam sobreviver nesse ambiente? Sim, é possível. Meus pensamentos iniciais foram que isso se baseia no que os investigadores agora sabem e ainda no que eles não sabem. O que eles agora sabem é que tem mais informações que obtiveram a partir de resultados laboratoriais e da soma das informações que já tinham. Eles tiveram a chance de verificar se há alguma informação de celular ou se isso é sequer plausível. Eles também tiveram a capacidade de analisar cada uma das peças de evidência. Então, por exemplo, essas abraçadeiras plásticas, talvez agora eles saibam que elas foram cortadas e pode haver pedaços deixados na cena original do crime em diferentes áreas que podem ajudá-los a mapear ainda mais os eventos exatos conforme eles aconteceram quando o crime ocorreu. Quanto ao que eles não sabem onde ele está localizado. E então, por causa disso, a primeira coisa que olhamos é o celular do suspeito, se conseguimos rastreá-lo, mas ele está em um território remoto, então isso é muito improvável. Ou se ele tinha ele pode ter se livrado dele, ele pode estar com um celular descartável ou já ter se livrado deles. Mas em algum momento, se ele conseguiu atravessar essa região montanhosa, as 50, 60 milhas até a fronteira com o Canadá, em algum momento ele vai precisar entrar em contato e usar serviços bancários
ou algo assim para começar a se restabelecer. Então, a segunda área que começamos a analisar são essas informações bancárias para ver se o suspeito ficou ativo tentando se realocar ou se restabelecer. Quão preocupante é abordar um suspeito como esse? O que quero dizer com isso? Você procura um cara considerado armado, perigoso e capaz de sobreviver sozinho por muito tempo. Você olha para a gravidade, para a depravação desse ataque. Os investigadores não estão procurando por João Smith. Eles estão procurando por alguém que é um tipo de suspeito muito diferente. Fale para mim sobre como isso complica a busca e complica a captura. Então, isso complica a busca não apenas por causa da gravidade e da seriedade desse ato violento que ele cometeu contra suas filhas, mas também precisamos levar em consideração a saúde mental dele e os relatos que temos visto sobre isso, como o possível transtorno de estresse pós-traumático, o possível transtorno de personalidade borderline de Porter, a paranoia e as tentativas fracassadas dos veteranos americanos de intervir. E como isso se agravou até levá-lo a esse ponto de violência. E com isso, quando nos aproximamos desses suspeitos, precisamos abordá-los com muito cuidado, com muita cautela. E é frequentemente nesses casos que vamos usar nossos recursos, como a equipe da Special Weapons and Tactics, negociação de reféns e assim por diante. Então, é muito provável que membros dessas equipes estejam presentes nessa busca que está acontecendo agora com o FBI. Acha estranho ou surpreendente que ainda não o tenham encontrado. Quero dizer, é possível que as habilidades de sobrevivência dele não só permitam que ele viva fora do radar desse jeito, mas também passe despercebido. Sim, com certeza. Novamente, mais um bom motivo para fechar esse acampamento e o parque e fazer uma busca, porque durante essa busca eles não só vão poder procurá-lo, mas também procurar qualquer evidência de onde ele possa ter estado. Se ele estiver usando essas habilidades que tem para caçar, fazer fogueiras, cozinhar sua própria comida para sobreviver, vai haver evidências disso. E essas evidências vão nos dar uma ideia da direção em que ele está seguindo, enquanto se move e progride por esse terreno. Como saberiam se ele morreu sem encontrar o corpo? Há outra evidência que indique isso? Sabe, em uma sociedade urbana normal, onde há tantas coisas ligadas a uma pessoa, como falamos antes sobre eletrônicos como celular, e-mails, contas bancárias, todas essas coisas às quais a maioria das pessoas está tão acostumada quando há uma queda repentina em uma área urbana, você pode começar a chegar à conclusão calculada de que essa pessoa está agora falecida. Mas nessa situação, não temos esse luxo, temos todo esse terreno, temos toda essa região montanhosa, temos ele com as habilidades de sobrevivência nas quais foi treinado. Isso torna muito mais difícil discernir se ele está morto ou vivo. Quero falar sobre esse crime por um instante. Tudo bem. O que sabemos sobre Decker, esse veterano militar com treinamento de combate e que supostamente assassinou seus próprios filhos de uma forma tão desprezível? É horrível pensar no que aquelas crianças passaram. O que você acha desse ataque? O que você acha, se as acusações forem verdadeiras, dos fatores psicológicos, dos estressores que levariam um pai a matar suas próprias filhas dessa forma? Em investigações de homicídio, geralmente vemos isso como vingança. E certamente isso foi acentuado pela possível doença mental da qual ele sofre. Mas pegar e amarrar as garotas e depois colocar sacos plásticos, não um, mas dois, e em um caso 3 sacos sobre a cabeça delas e provavelmente usar aquelas abraçadeiras para selar o saco ao redor do pescoço, impedindo a entrada de ar. É algo muito frio, é algo muito calculado. É algo muito sádico, sociopata, se preferir. E, novamente, isso remete às possíveis questões de doença mental dele. Parece que sim. As evidências apontam para ele. A evidência de DNA nos sacos plásticos e nas abraçadeiras plásticas só leva a ele. Ótimo trabalho da polícia, certo? Conseguiram determinar isso rapidamente, mas também
Eu não acho que isso leve a mais ninguém além dele. Sim, os avanços no DNA ao longo dos anos foram notáveis. Sabe, quando comecei a trabalhar em crimes sexuais e com DNA, usávamos análise short tandem repeat, que basicamente é uma análise de DNA para determinar paternidade de uma criança. E agora usamos DNA mitocondrial, que é um DNA muito mais específico. As proporções que são apresentadas nesses resultados, quero dizer, são simplesmente astronômicas nas conclusões. E basicamente chega ao ponto de dizer que você é a única pessoa neste mundo que tem esse DNA. Quero detalhar mais o que resultou da coletiva, pois foi relevante. Hort e o xerife de Chelan, Michael Morrison, destacaram que o envolvimento do FBI não indica uma nova pista, mas serve para garantir que nada seja negligenciado e preparar futuros investigadores caso Decker não seja logo encontrado. Vocês viram isso recentemente com nossas agências parceiras, tanto no estado quanto internacionalmente, que seguiram pistas por nós. O departamento do xerife e os cidadãos de Chelan agradecem novamente. Seguiremos gratos, mas não desistiremos. Não vamos desistir até que esta investigação seja concluída e que Travis seja localizado e ou preso. Então, Dr. Lang, o que o senhor acha disso? Temos essas diferentes agências trabalhando juntas. Eles estão definitivamente comprometidos com isso. Não há desenvolvimentos significativos para dizer a eles se ele está vivo ou se estão perto de capturá-lo. Mas você tem todas essas agências trabalhando juntas. Fale comigo sobre isso. Então, quando vejo essa parceria acontecendo, isso me faz lembrar do meu tempo em que, nos nossos casos maiores, o FBI oferecia seus serviços simplesmente porque eles têm mais equipamentos, laboratórios mais amplos que podem ser utilizados nessas investigações que as agências locais necessariamente não têm orçamento para manter ou usar em suas agências. E com isso, o FBI está trazendo uma série de equipamentos que eles podem colocar nessa área da cena do crime para procurar por ele. Pode até ser para documentar a cena do crime. Então, por exemplo, eles teriam mais daqueles scanners a laser 3D que podem escanear e criar uma réplica em 3 dimensões da cena do crime para ajudar mais tarde, quando chegarmos à fase de processar o caso, e também para ajudar a documentar esse caso. Eles têm vigilância muito superior novamente. E eles têm até mesmo dinheiro para investir em diferentes coisas. Na minha experiência, eles realizavam a extração de dados das torres de celular. E assim, ao fazer a extração de dados das torres de celular, analisando os dados dos celulares conectados a cada torre, conseguimos observar e ver diferentes informações acontecendo. Então, o FBI tem muitos recursos desse tipo que não estão disponíveis para as agências locais. E eles frequentemente vêm e ajudam a facilitar isso. Não. O acampamento de Rock Island e trilhas próximas seguem fechados durante a operação. E quanto a Travis Decker, eles ainda não sabem se ele está escondido na mata ou se já foi embora há muito tempo. Mas vou te dizer, o xerife Morrison foi bem direto. Já falei, não acho que ele seja especial. Ele é um criminoso foragido, procurado por assassinato e sequestro. Já falei, ele precisa ser perfeito sempre, nós só uma vez. Se ele ainda estiver vivo, deve estar bem cansado, mas sabemos que pode estar morto. Mas até encontrarmos ele, vivo ou morto, vamos continuar procurando. Dr. Lang, fale comigo sobre isso. Qual é o papel da fadiga, das condições ambientais e do tempo não só na sobrevivência desse fugitivo, mas também na eficácia das operações de busca deles conseguirem encontrar evidências de onde ele possa estar? Quero dizer, bom, a fadiga para o suspeito aqui é algo crucial, certo? Porque a fadiga vai fazer com que você cometa erros, não fique atento e tudo mais. Então, primeiro, ele poderia muito bem ter saído para a mata, o cansaço poderia aparecer e então ele poderia decidir tirar a própria vida e poderia ter feito isso. Ou, devido ao cansaço, ele não está atravessando o terreno muito bem. É um terreno traiçoeiro e ele pode até ter se machucado.
E se for esse o caso, ele vai ficar preso, retido e não vai conseguir seguir em frente na velocidade que gostaria se as lesões permitirem que ele continue. Quero dizer, mas esse cansaço também recai sobre as autoridades e o FBI e todos que estão envolvidos nessa busca. E para combater isso, o que costumamos fazer é trabalhar em turnos que oferecem oportunidades de horas extras para diferentes agentes. Agentes rodoviários que trabalharam na patrulha por 8 horas podem querer estender seu turno por mais 4 ou até mais 8 horas e depois ir para esse local. Eles poderiam criar uma força-tarefa onde estão criando turnos especializados, garantindo que esses trabalhadores da linha de frente estejam recebendo o descanso, a alimentação e tudo o que precisam enquanto trabalham nessa investigação. Então, quase 3 meses depois que essas 3 menininhas foram encontradas assassinadas, simplesmente não sabemos nem o que pensar sobre isso. A luta por respostas continua. Eles ofereceram aquela recompensa. A grande busca em grade do FBI nesta semana pode não resolver o caso. Vamos ver no que isso dá. Vou te dizer, esse é o sinal mais forte de que os investigadores não estão deixando a história sumir. Enquanto isso, a mãe deles, Whitney, está de luto. Existe uma campanha no GoFundMe para apoiá-la. Já arrecadou mais de $1.200.000, o que é impressionante. Todos atentos ao que vem a seguir. Seguimos acompanhando no Sidebar. Obrigado, Dr. Ken Lim, pelo seu tempo. Obrigado. Isso é tudo o que temos para vocês por enquanto aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem. Como sempre, inscreva-se no YouTube, Alpa Podcast, Spotify ou onde ouvir seus podcasts. Eu sou o Jesse Weber. Eu falo com vocês na próxima vez.